Vamos à resolução da questão 49 da prova do concurso da Escola de Especialista de Aeronáutica, CFS 2/2021. A prova é a prova de código 45. Vamos ao enunciado da questão. Um poliedro convexo possui 20 faces, das quais 7 são pentagonais e 13 triangulares. Dessa forma, é correto afirmar que, letra A, o número de arestas é 39, B, o número de arestas é 74, letra C, o número de vértices é 19, letra D, o número de vértices é 23. Então, veja que ele fala sobre um poliedro convexo e afirma que ele tem 20 faces, só que dessas 20 faces, 7 são pentagonais, isto é, são pentágonos, e as outras 13, que é o que falta em 7 para completar, as 20 são triângulos, ok? Aí dessa forma é correto afirmar que, pelas alternativas, note que ele está interessado ou no número de arestas, que é o que se vê no item A e B, ou no número de vértices, que é o que você tem no item C e D. E aqui, como eu tenho um enunciado original da prova, então, como gabarito, ele deu a letra C. Então, vamos à resolução da questão. Então, veja que foi dito lá que o poliedro convexo ele tem 20 faces, das quais 7 são pentagonais e 13 são triangulares. Ok? O que eu vou fazer é calcular o número de arestas, porque observe, vamos fazer uma figura aqui, certo? Depois eu apago e deixo só as contas. Mas a ideia é a seguinte, para calcular o número de arestas. Quando eu olho, vamos supor que eu construo aqui uma face que é pentagonal, ok? E ao lado dessa, suponha que eu tenho uma face triangular, por exemplo, ou pode ser até mesmo uma face pentagonal, tá certo? O que eu quero que você entenda é que uma mesma aresta, ela é contada 2 vezes, Eu conto essa aresta aqui, que é comum ao pentágono e ao triângulo, 2 vezes. Uma quando eu olho para o pentágono e outra quando eu olho para o triângulo. Então, quando eu for contar as arestas, olhando para os 7 pentágonos e os 13 triângulos, eu devo levar isso em conta, que minha contagem vai ser uma contagem dupla, certo? Então, apagando aqui a figura, certo? Então, vamos calcular o número de arestas. Então, você observa que cada aresta vai ser contada 2 vezes, portanto, eu vou achar o dobro do número de arestas, tá? Aí, cada pentágono, ele tem 5 arestas, E aí, 5 arestas para cada pentágono e ao todo eu tenho 7 pentágonos. Então, eu vou ter um total de 7 vezes 5 arestas. Isso somado com... Agora eu tenho 13 faces triangulares, certo? Aí cada triângulo é composto por 3 arestas. Quando eu multiplicar pelo número de triângulos, eu vou ter 13 vezes 7, ok? Ou melhor, 13 vezes 3, Então, vai ficar aqui 13 vezes 3, certo? Só que, como eu disse, cada aresta aqui vai estar sendo contada 2 vezes, aí por isso que vai dar o dobro do número de arestas. Então, fazendo as contas, o dobro do número de arestas vai ser o quê? 7 vezes 5 vai dar 35 e 13 vezes 3 dá 39. 35 mais 39, 74. Ora, se o dobro do número de arestas é 74, então quer dizer que o número de arestas vai ser igual a 37. Ok? Aí, se você volta nas alternativas, nenhuma delas diz que o número de arestas é igual a 37. Então, por isso que letra A e letra B ficam fora, certo? E agora só nos resta calcular, de acordo com letra C e D,
o número de vértices. Aí, nesse caso, perceba que, dando destaque aqui ao número de arestas que a gente encontrou, né, a gente tem 37 arestas. Só que foi informado, né, foi fornecido no enunciado o número de faces também, que aqui eu vou chamar de F, certo? E aí o poliedro do enunciado ele tem um total de 20 faces, quer dizer, o número de faces dele, que eu estou denominando de F, é igual a 20. Eu vou dar destaque a isso também, certo? Então, note que com o número de arestas e o número de faces, é possível achar o número de vértices. Por quê? Porque existe para esses poliedros um teorema chamado teorema de Euler, que afirma que o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces, isto é, V menos A mais F, essa relação é igual a 2, tá certo? Isso a gente denomina nesse assunto, né, que é de geometria espacial, de teorema de Euler. Então vamos destacar aqui esse teorema. Então, o número de vértices menos o número de arestas, somado ainda com o número de faces, isso aqui dá igual a 2. É o que afirma o teorema de Euler. Então perceba que eu tenho o número de arestas e o número de faces. Então vai ser possível achar o número de vértices. Então, fazendo as contas, vai ficar V menos A, que é 37, mais F, que é 20, igual a 2. Ou seja, V menos 17 é igual a 2, portanto, o número de vértices é igual a 19. E aí, essa é a quantidade de vértices que esse poliedro possui, certo? Aí, se a gente volta lá no enunciado, de fato, é o que o gabarito diz, certo? O número de vértices é igual a 19 e, portanto, letra C é a alternativa correta da questão.